Impressões digitais da criação. Versão brasileira Dublamix, Rio. Muitas teorias tentaram descrever quando e como nosso planeta foi formado. Porém, até recentemente, havia poucas evidências de peso para lhe dar apoio. Agora, no entanto, uma nova descoberta lançou diante dos olhos do mundo um modelo revolucionário de nossas origens, forçando muitos cientistas a pensar no impensável. A evidência surpreendente e nova é encontrada nas profundezas da Terra, embaixo de camadas de rochas sedimentares em suas rochas primordiais, os granitos. Neles, pequenos pedacinhos de matéria radioativa são formados, o que os cientistas chamam de radiohalos. Eles deixaram vestígios reveladores, criando uma esfera descolorida ao redor deles. Os cientistas conseguem identificar precisamente que tipo de material ocasionou esses halos radioativos através da medição de seu tamanho. Um cientista americano, o Dr. Robert Gentry, examinou mais de 100 mil de tais fenômenos. O Dr. Gentry descobriu uma espécie de halo radioativo que não deveria existir. De fato, de acordo com todo o princípio básico da teoria evolutiva, não poderia estar lá. É impossível. Porém, após anos de experiências e de testes, agora não restam dúvidas. Eu identifiquei radiohalos de polônio nos granitos da base da Terra. Na América, Canadá, na Escandinávia, na Europa, na Rússia, no Japão e em Madagascar. Isso é extraordinário, porque esses isótopos de polônio possuem uma existência fugaz. Uma vez eu identifiquei a ocorrência de polônio 218 por alguns minutos, antes que se decompusesse em outro elemento. E apesar disso, esse elemento radioativo deixou marcado seu halo identificador no granito sólido, principalmente nessas amostras das White Mountains em New Hampshire e de Eiji, no Japão. No granito, os halos são encontrados nesse mineral escuro chamado mica. A mica precisa ser cortada bem fina ou retirada com uma fita adesiva, então colocada numa placa de vidro antes que os halos possam ser observados. A animação nos ajuda a entender a origem do halo de 3 anéis de polônio 218, agora sendo observados através do microscópio. Os 3 padrões em forma de raios que saem do minúsculo centro representam 3 partículas de núcleo de energia diferentes que sucessivamente saíram de 3 diferentes isótopos de polônio encaixados no minúsculo centro. O efeito cumulativo de milhões de tais partículas libera o mineral ao redor do centro, o que produz 3 esferas concêntricas e coloridas de tamanho microscópico. No mineral, o halo é sempre tridimensional. Sob o microscópio, no entanto, ele parece plano. Pegando uma fatia fina do mineral através do centro, nós cortamos a parte superior e o fundo das esferas e podemos ver os halos com uma série de 3 anéis concêntricos sob o microscópio, conforme está ilustrado nessa sequência animada. De acordo com todas as teorias científicas atuais, os granitos, tais como esta amostra de Price Peak no Colorado, são originários de um estado derretido da matéria, resfriado, cristalizado e endurecido por milhões de anos. Porém, se assim fosse, a radioatividade produzida pelo polônio jamais poderia ter sido captada. Teria se decomposto muito antes que a rocha se solidificasse. Os grãos de polônio que criaram estes radiohalos estavam profundamente situados no granito. O elemento estava lá de alguma forma quando a rocha se formou,
mas somente pode formar o radiohalo depois que a rocha já se solidificou. E se o polônio resiste apenas durante alguns segundos ou minutos, a implicação irá deixar estupefatos todos aqueles que estejam dispostos a ouvi-la. Os radiohalos de polônio indicam que as pedras da base da Terra, os granitos, se formaram quase que instantaneamente. De fato, há evidência de que os granitos teriam que ter se formado instantaneamente. Cientificamente, eles não podem ser explicados de outra forma. David Gentry, filho do Dr. Robert Gentry e parceiro no trabalho de seu pai acerca da criação. Podemos demonstrar o princípio dos radiohalos de polônio. Imaginem que esta pastilha de Alka-Seltzer seja uma partícula de polônio e este copo d'água seja um pedaço de granito liquefeito. Eu jogo a pastilha e ela começa a efervescer. Pensem nessas bolhas como a radiação liberada por aquele polônio engastado no granito. A efervescência irá desaparecer em cerca de 30 segundos e só teremos um copo d'água ligeiramente toldada. Bem, só há uma maneira de podermos preservar tais bolhas conforme estão. Podemos colocar o copo d'água no congelador. A água, é claro, iria se solidificar após um tempo. Isso é algo similar ao que a teoria evolutiva sugere, que a rocha derretida lentamente se resfria para formar o granito. Mas como já devem ter imaginado, congelado este copo de Alka-Seltzer não adiantaria nada. As bolhas terão desaparecido muito antes da água se transformar em gelo. E isso seria o que teria acontecido à radiação de polônio se o granito tivesse se resfriado. Teria desaparecido muito antes que qualquer radiohalo pudesse ficar impresso na rocha sólida. Se eu lhes mostrar um copo d'água congelada com toda a efervescência da pastilha ainda intacta assim, saberão que algo aconteceu para congelar instantaneamente a água. Nesse caso, nós a congelamos instantaneamente dando uma pausa no videotape. Da mesma forma, se olharmos para o radiohalo demonstrado de forma irrefutável como sendo produzido por um certo tipo de polônio, nós podemos saber que o granito a seu redor teria que ter sido formado instantaneamente. As implicações são incríveis. Se o Dr. Robert Gentry estiver correto, todas as hipóteses evolucionistas acerca da Terra ter sido formada ao longo de milhões ou bilhões de anos estão erradas. E o relato de Gênesis sobre a criação da Terra é corroborado. Mas estaria certo o Dr. Gentry? Seria ele um cientista solitário conduzindo sua pesquisa isoladamente? Se seus resultados experimentais fossem trazidos à baila, outros cientistas seriam capazes de refutá-los rapidamente? Para dizer a verdade, o Dr. Gentry conduziu grande parte de sua pesquisa sobre radiohalos no Laboratório Nacional Oak Ridge, no Tennessee. Seus resultados foram publicados por muitas das principais publicações científicas do mundo: Science, Nature, Geophysical Research Letters, Earth and Planetary Science Letters, Physical Review Letters, Annual Reviews of Nuclear Science. Artigos que aparecem em tais publicações estão sujeitos ao exame dos colegas, ou seja, outros cientistas do mesmo campo examinam cuidadosamente as evidências apresentadas e a experimentação utilizada para ver se houve algum erro nos dados. Até agora, parece que ninguém conseguiu contradizer os resultados do Dr. Gentry. Ninguém conseguiu encontrar alguma falha em sua teoria. Em dezembro de 1981, o Dr. Robert Gentry foi intimado a depor num julgamento no Arkansas, onde a Comissão de Direitos Civis da América tentava impedir o ensino da teoria criacionista nas escolas públicas daquele estado. Ele apresentou seus resultados aos radiohalos de polônio como prova de uma criação instantânea dos granitos. A comissão trouxe um geólogo dos mais renomados, Dr. Brad Derribble, para testemunhar a favor da evolução. Porém, no banco de testemunhas, nenhuma evidência científica pôde desafiar essa descoberta a favor do criacionismo. E, ao invés disso, ele foi referido como citando um pequeno mistério que não podemos explicar. Com tal conhecimento, vamos voltar para obtermos um quadro maior para colocarmos em perspectiva tal descoberta revolucionária. Em particular, como é que isso afeta a idade da Terra? Todas as tentativas para estabelecer a idade da Terra estão baseadas na decomposição da radioatividade. Como elementos como o urânio e o polônio são instáveis, seus átomos tendem a se decompor através da perda de partículas alfa. Ao longo de um período de tempo, átomos instáveis se decompõem através de uma cadeia até chegar a um outro átomo estável totalmente diferente. O urânio instável, por exemplo, poderá se tornar num tipo de chumbo. Os cientistas observaram que os elementos radioativos se decompõem na atualidade a índices incrivelmente constantes.
Eles conseguem predizer precisamente se um elemento irá passar por cada um dos vários estágios existentes na cadeia de decomposição, se o índice atual persistir. Os geólogos achavam que poderiam usar o índice de decomposição para precisar a era geológica, a idade das rochas. Eles estudaram rochas que continham amostras de elementos radioativos. Utilizando um equipamento científico complexo, eles examinam vestígios